Ah, estão gravando? Quem está gravando? Eu, Cíntia. Agora as aulas são Cíntia, você... gravadas. Ah, não sabia. Ah, é verdade, vocês até pediram autorização, verdade, desculpe. Ah, muito bem. Estão vendo? Ok? Todo mundo está vendo? Dá Então para tá, ver, sim. perfeitamente. Então vamos aos complexos, que é um tema muito importante dentro da psicologia junguiana, da teoria, é o que um dos grandes diferenciais da psicologia analítica, né, que são os complexos. Então, vamos ver o que que significa. É complexo, aula de complexo. Vamos ver o que que significa complexo, né? Então, o que que é essa palavra que até Jung ele tinha, foi um pensamento que ele teve de colocar o nome da psicologia dele de psicologia da complexidade, por ser bastante complexa, né? A nossa psique, como é que ela funciona, todas as questões afetivas, emocionais, todos os gatilhos que existem, e a profundidade, né? Ele também pensou em psicologia profunda e acabou ficando em psicologia analítica. Mas o complexo é uma via régia, né, para a psicologia analítica. E vamos ver como é que a gente entende isso. Está aqui, então, a via régia da psicologia analítica para o inconsciente. Então, há quem diga dos sonhos, os sonhos como via régia, os sonhos também são extremamente importantes, mas ele diz que no sonho aparecem os personagens, as personalidades que estão no complexo, que são os nossos complexos, né? O complexo até virou muito popular, né? Esse nome complexo, falar, ah, fulano é complexado, né? Fulano é complexado, tem uma coisa, um complexo do pai, um complexo da mãe. No popular, a gente até já, né, foi banalizado e popularizado o termo complexo, né, dentro do estudo na psicologia analítica. Ele tem um papel predominante na psicologia profunda, a gente vai ver por quê, porque nós temos vários complexos internos e que são muito sensíveis e que podem ser acionados a qualquer momento com gatilhos externos, e isso faz com que a gente perceba a complexidade da nossa psique, né? O que que acontece na nossa psique. Na realidade, dentro ele começou a estudar complexo, os primeiros desenhos do complexo foi quando ele começou na associação livre, quando ele começou a estudar, né, quando ele estava já na pós-graduação, né, no doutorado, lá no hospital de Burgosli, com o Bleuler, ele fez aquele teste de associações, que é aquela máquina, não tem... Vocês viram o filme, O Método Perigoso? No Método Perigoso, ele chama... esse filme é bem interessante, viu? Para vocês assistirem. O Método Perigoso. Eu não sei se está... Deve estar no YouTube. Antigamente, eu já fiz várias sessões no meu consultório. Que delícia, gente. Eu ando com saudade do presencial. Eu não sei vocês, mas eu ando com muita saudade do presencial. Eu fiz vários grupos de estudo passando o filme e discutindo o filme, e aí eu passava, eu tinha a fita, depois eu tinha o DVD, aí joguei tudo fora outro dia, porque agora é tudo na internet, tudo no streaming, então deve ter aí no YouTube. Método Perigoso, que é quando ele teve o caso com a Spielheim, e aí mostra que a Spielheim foi ser assistente dele nesse método de associação de palavras. Então, mostra as máquinas, né? Porque foi mais ou menos, eu vou mostrar aqui, o início da máquina, daquela coisa da mentira que os advogados e a polícia usa hoje, né? Por quê? Na associação de palavras, ele começou a perceber que algumas palavras que eram ditas aos pacientes, então, qual era o teste de associação livre, né? O teste de associação de palavras? Ele falava uma palavra e a pessoa respondia espontaneamente o que vinha à cabeça, o que podia vir à cabeça com aquela palavra, né?
E ele começou a perceber, ele era um cientista, né? Então ele começou a perceber que algumas palavras as pessoas demoravam um pouco mais para responder, ou aquela coisa da saliva, da pupila do olho, haviam reações físicas que alteravam em determinadas palavras. E foi ali que começou a ele entender que tinha pontos internos mais sensíveis na nossa psique, e que depois, mais para frente, ele foi denominado de complexo, né? Que são os complexos. Então, são fatores específicos de perturbação do processo psíquico normal, né? Se eu der um exemplo aqui para vocês, todos nós, todos nós outros, todos nós, todo mundo tem complexo. Não tem quem não tenha. Quem diz que não tem, aliás, eu acho que quem diz que não sente nada, que está tudo bem, nunca precisou de terapia. Essa semana eu tive 3 sessões com um rapaz assim, que ele não sabe porque o parceiro dele do trabalho mandou ele para terapia, mas ele não sente nada, ele está tudo bem, está tudo ótimo. E aí eu perguntava, e com a sua esposa, está tudo bem? Seus filhos? Não, está tudo bem, eu não, está tudo ótimo e tal. Foram 3 sessões, ele dizia, bom, eu acho que eu não tenho necessidade de terapia, está comigo, está tudo bem. Então, pessoas assim que estão, né, tem bastante no mundo, é complexo, né? A gente sabe que não é bem assim. Algo está muito protegido aí numa camada de proteção, porque complexos todos nós temos. Vou aqui dar exemplos que vocês vão identificar em vocês, porque eu gosto da psicologia analítica particularizada em cada um, né? Quem aqui nunca teve aquele choque no estômago, né? Aquele choquinho ou um soco, mas não, é um choque elétrico mesmo. Alguém fala uma coisa, fala algo que você nem sabe por que aquilo dá aquele choque interno, né? E que às vezes a gente passa para o ato. Às vezes a gente responde assim, pá, pum, tomou, levou, pá, né? A pessoa fala uma coisa, você fica e passa para o ato. Às vezes responde, às vezes não, fica com aquilo, mas faz um mal danado, você se descompensa, você fica irritado. Quem nunca passou por isso? Quem já passou, levante a mão. Eu passo direto. Hoje de manhã passei por um, que eu não entendi até agora por quê, mas eu estou aqui observando. Que dá aquele e você fala, o que é isso? O que houve? Né? É um choque no estômago, no peito, no corpo mesmo, né? E a gente vai ver, é uma carga energética, é uma carga elétrica. E é isso que são os complexos. É uma massa de energia, né? E que aquilo, quando toca, né? Toca minimamente, imagina uma carga energética, e que quando toca, dá um zzz, zzz, dá um choque. E aí, se você às vezes tem intimidade, você já na hora, então as relações mais íntimas, namorados, marido, mulher, filho, aí é um prato cheio, porque pá, 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 e muitas vezes tem a perversidade das relações que já sabe onde tocar, já sabe aonde o gatilho, a pessoa já sabe qual é. Então, isso foi o que Jung definiu como complexo. Então, foi o primeiro e grande projeto de pesquisa de Jung, que foram as palavras indutoras, sem relações entre si, que é o que eu acabei de explicar, né? Responder a primeira palavra que veio à mente e houve um tempo de observação maior. Então, quando o tempo de reação foge ao padrão das respostas, em vez da pronta reação, algumas palavras podem provocar uma reação fora do padrão. Foi isso que ele percebeu, né? E aí a gente pode interferir, distorcer, alterar a resposta, porque vem com uma carga emocional forte, né? É como se a gente fosse para uma outra direção. Não são respondidas, isso é muito importante, devia estar em boulder, eu vou colocar em boulder aqui. Não são respondidas pela intenção consciente, mas por conteúdos autônomos. Isso é extremamente importante. Tem muito psicólogo aqui, quantos psicólogos tem, faz clínica, que a gente, a Soiane, é isso? Soiane Carvalho, e aí só ela levantou a mão, né? Os outros são estudiosos da psicologia analítica. Às no consultório a gente percebe isso. O paciente que não reage, ou ele conta uma história, né, que ele não reagiu, a gente não reage conscientemente.
reage inconscientemente, tomado por uma energia que o Jung chama de conteúdo autônomo, ou seja, ele fala depois, mais para frente, vai ter essa frase aí, nós não somos senhores na nossa própria casa. Então, o ego é tomado por essa energia, o ego é o centro da consciência. Então, quando a gente age, né, com a consciência, o ego está no seu, tá na sua, né, no seu lugar. Quando a gente está tomado pelo conteúdo do complexo, é uma energia autônoma que tomou o ego e age, a gente age inconscientemente. Casos extremos disso são brigas de trânsito, brigas que a gente tem que depois você não entende. Você fala, por que que eu fui dar aquele piti naquele lugar? Por que que eu fui responder daquele jeito? Porque a gente responde inconscientemente a um estímulo que esbarrou em algo nessa carga energética que é denominada complexo. Então, poderia indicar que a palavra havia atingido um conteúdo emocional oculto no inconsciente, né? Então, muitas palavras, muitas atitudes, muitas coisas atinge esse conteúdo que está inconsciente para nós, está sombrio. A gente ainda não teve capacidade de integrar no ego, porque o que é a sombra? É quando está oculto para nós. O nosso ego ainda não está em condições de olhar para aquela questão, não está em condições de olhar e integrar aquela questão. Então, ela está sombria, ela está num lugar que eu não enxergo ainda. Como é que eu enxergo? Projetada no outro, eu projeto isso no outro, eu enxergo a minha sombra no outro, e aí eu vejo, e as coisas positivas também, né? O enamoramento, o apaixonamento, são coisas, a princípio, que eu não enxergo em mim, que eu enxergo no outro, eu me apaixono por aquilo que eu gostaria, né? Que eu gostaria de ser, porque a gente se apaixona por uma imagem idealizada, não nos apaixonamos pela realidade. A gente se apaixona por aquilo que a gente projeta no outro ser. Por isso que depois, quando cai as máscaras, cai a sombra, vem as crises do relacionamento, né? Então, as palavras, as questões que estão na nossa sombra, né, pode acionar esse complexo. Então, as respostas produzidas em associação espontâneas, elas não são acidentais, mas determinadas pela influência perturbadora do inconsciente. Isso daqui quem disse foi Jacob, Yolanda Jacob, que é uma grande estudiosa também da psicologia junguiana, tem um livro maravilhoso, Símbolo Complexos, acho que está na bibliografia de vocês, eu esqueci o título agora, é Complexo, esqueci o título, mas é um livro bem gostosinho de ler e que fala de complexos, né? Então, o que é efetivamente complexo são um local, são palavras, são ideias em torno de um arquétipo, de uma imagem arquetípica, em torno daquilo gira uma carga afetiva muito forte, e isso que é denominado complexo. Gente, vocês podem perguntar, interromper, falar, interagir, fazer perguntas à vontade, tá bom? Eu até prefiro, eu gosto muito das perguntas dos alunos. Você pode explicar um pouquinho melhor, Desculpa. Leis, essa relação do É, complexo com o Peraí, arquétipo? que tem duas falando ao mesmo tempo. Fala. Eu vou dar um stop check para eu ver vocês todas. eu tenho uma pergunta, mas eu tenho Quem uma está pergunta, mas falando é a Fernanda. Quem está falando? Rejane, mas eu posso esperar a senhora responder a pergunta dela primeiro. Ela falou primeiro. Ah, Rejane e Fernanda. Tanto faz. Quem quer É, falar? a minha não era uma pergunta específica, era só se você conseguiria explicar um pouquinho melhor essa relação dos complexos com os arquétipos. Ah, eu vou falar isso. Vou falar o arquétipo central. Eu vou explicar melhor isso. Então, espera só um pouquinho, Fernanda. Guarda aí sua pergunta. Fala, Rejane. Os complexos não estão, então, na superfície do consciente, né? Os complexos estão no No inconsciente. inconsciente. Então, tem complexos. Eu vou ver se eu acho que tem uma imagem que vai mostrar Uhum. isso.
Tem os complexos pessoais, os complexos da sua história pessoal, e tem os complexos coletivos. E também tem os complexos culturais, que sim. está muito em voga agora, né? Os complexos culturais, que é do coletivo, da sociedade. Então, preconceito racial, questão de gênero, feminicídio, né? A questão da mulher, são complexos culturais que estão emergindo com uma força enorme, né, gente? Aliás, nós estamos assim presenciando um momento, pensar em termos psíquicos, a psicologia analítica está toda ali na prática. Então, assim, a polarização, a polaridade, que é um tema especificamente Jung. Ah, legal, o livro Jacó é Complexo Arquétipo e Símbolo, isso mesmo, esse livro é bem legal, é fácil de ler e de entender, e ela fala do conceito de complexo e de individuação e tudo mais. Então, está emergindo esses complexos culturais, né, que é uma definição recente, entre aspas, recente da psicologia, dos complexos culturais. Né? Então, eu vou falar da onde eles são. Então, tem todas as camadas, Rejane, né? Então, aí foi o detector de mentira, né, que claramente começou, Jung que iniciou esse processo, que o detector de mentira era como associação de palavras, que a pessoa tem a salivação, a pupila dilata, o tempo de reação, o tempo de resposta, tudo isso é estudado e foi estudado no teste de associações de palavras, onde ele começou com esse conceito de complexo. Então, tem essa imagem, a gente já vai começar aqui, Rejane, a responder a sua questão. Deixa eu tirar aqui vocês aqui. Essa imagem está no Homem e seus Símbolos, do texto da Marie von Franz, que mostra né, a imagem do inconsciente, imaginando como tudo é circular no mundo, né, na Terra, no mundo, em tudo, a galáxia, tudo é circular, né, os planetas, tudo. Então, a psique, que é o todo, a psique, a libido é o todo, ela é circular. E o centro dessa totalidade é o self, né? Aí emerge desse inconsciente todo aqui, emerge como se fosse uma ilha, né? Como se fosse uma ilha de consciência, que é, então, toda a consciência está aqui, e o centro da consciência é o ego. Então, essa é uma primeira imagem interessante para a gente até ver, Rejane, onde é que está. Então, nós temos complexos aqui na consciência e temos complexos no inconsciente, né? No inconsciente coletivo. Eu acho linda essa imagem, parece um seio, né? Um peito de mãe, né? A grande mãe na terra, né? Eu acho legal. E aí, também pensando nessa mesma imagem, mas numa perspectiva, né, de iceberg, que é uma imagem bem conhecida no mundo da psicologia. Então, a gente tem aquela ilha, né, que emergiu, é como se estivesse aqui, e o centro da consciência, que é isso, a ponta do iceberg é a consciência, né? E o centro dessa consciência é o ego. E isso tudo está no exterior. Então, o ego ele se estrutura a partir das suas máscaras, dos seus papéis, das personas que nós assumimos na sociedade, como, sei lá, filho, estudante, marido, mulher, homem, enfim. Os papéis que a gente exerce na sociedade. Há quem acredite que a vida é só isso, que a vida psíquica é só isso daqui, ó, só os papéis, e investe profundamente nesses papéis sociais e na cultura. Há muita gente que acredita só nisso, que isso daqui é a sua individualidade. Só que é a pontinha da pontinha do iceberg, porque a nossa identidade, ela está aqui, ó, quem eu sou, ela está exatamente no oposto, no inconsciente. Então, quanto mais eu me prendo nos meus papéis, lógico que os papéis são importantes. O ego é importante, é quem faz toda a intermediação com o self. O ego é super importante, mas ele precisa estar fortalecido o suficiente para abrir mão desses papéis. Eu não preciso mais disso para viver a minha inteireza e a minha totalidade.
né? Lógico que aí é quase que a iluminação, né? Para a gente abrir, o certo é esse, a gente abrir mão de tudo e vamos viver peregrinos aí na vida, em busca da nossa iluminação e do nosso self na totalidade. Mas a gente ainda precisa desse ego, e é super importante o ego na sociedade, é como a gente lida com as pessoas, com as coisas, com a vida e com tudo mais. Mas aqui é que está a maravilha do mundo. Inicialmente no inconsciente pessoal, que está aqui nessa primeira camada, mais próxima da consciência, e depois a consciência, o inconsciente coletivo, que está mais profundo. O grande barato da vida, gente, é essa relação entre o ego e o self, que é essa ponte, né, que o Neumann colocou como eixo ego-self, essa ponte entre o ego e o meu eu maior, que é o centro da consciência, do inconsciente, centro da totalidade, né? Como a gente viu nessa imagem anterior. Então, o self é o centro da totalidade. Então, o meu barato é essa relação aqui do ego com o self. No ego com o self, é esse eixo, essa ponte ego-self. Aí é que é o grande barato da vida, não é ficar investindo nos papéis, que a gente perde muito tempo, todos nós, né? Todo mundo estuda, tal, trabalha, paga conta, compra casa, compra carro, tal, é tudo dos papéis aqui, né? Todos nós. E aí, só que a gente tinha que estar investindo aqui, né? Mas a gente vive no mundo capitalista, tem que pagar conta, tem que pagar boleto, né? E aí, como é que faz? O negócio é ir no banco e falar assim, olha, eu estou investindo no eixo ego-self, não deu para investir no CDB, então eu não tenho dinheiro para pagar conta. Não dá para fazer isso, né? Então a gente tem que continuar investindo, né, nos papéis culturais, mas não abrir mão do nosso autoconhecimento, né? E aqui é que reside todos os complexos, né? Nesse mergulho aqui no interior, então tem os complexos mais pessoais, da sua história pessoal, né? E os complexos coletivos. Acho que eu tenho outra imagem que fica mais claro, né? Então, aquela mesma imagem, né, o circular, eu tenho aqui o ego, tenho aqui o self, né, a consciência. Então, tem aqui os complexos, eles são como choquinhos elétricos, aqui é uma carga energética. Tem os pessoais, aqui no inconsciente pessoal, que gira em torno da consciência, e tem os coletivos, né? Tem os coletivos. Então é isso, a gente não é só um, viu, gente? É um monte, esse é o problema. Tem os mais conhecidos, complexo paterno, complexo materno, complexo da criança abandonada, complexo do feminino, complexo do masculino, tem vários. E tem os complexos criativos positivos, não tem só os complexos negativos. Tem, de repente, a pessoa é tomada por uma energia de criatividade. Eu ouço muito isso no consultório. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso. Eu cheguei lá e fiz, fui capaz, criei, pintei, desenhei, ou interpretei, ou fiz uma palestra, ou fiz. Enfim, são complexos positivos que são acionados também. Respondi sua pergunta, né, Rejane? Aonde eles ficam? Ok? Agora vamos partir para chegar nos arquétipos, para a Fernanda entende. Fernanda, né? Que perguntou dos arquétipos. Então, elas Heloísa, são. Oi, oi, é o Marcelo aqui. fala Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu Tudo. cheguei um pouquinho atrasado. Sim, É, no slide anterior, você colocou ali a relação do ego com o self, né? Tem essa ponte ali. Você sim. falou que o grande barato da É vida o está que eu nessa acho, né? O relação meu ali. barato, é o meu Tá, rolê, tá, como se diz beleza. o jovem. Tá, É o meu rolê beleza. atual, é esse. Tá. É, então, é que o self seria seria algo assim relacionado ao divino mesmo ou é outra coisa nada a ver? É isso mesmo. Não, não é tudo a ver, não tem nada a ver, tudo É a tudo a ver. ver mesmo, então? Tudo a ver mesmo, sim. O self é a totalidade. Eu gosto dessa palavra, sabe? Porque eu não estou na busca da perfeição e nem do Deus perfeito.
né? Jung traz um outro conceito, que é o conceito da totalidade, né? Ele trabalha com a totalidade, que você pode chamar do eu superior, você pode chamar do eu maior, você pode chamar do Deus interior, eu prefiro da deusa Uma interior. essência, né? Eu ouço muito esse negócio da essência, você buscar a verdadeira Isso, a verdadeira essência, né? essência, isso, É, exatamente, e- é que exatamente. eu uso mais esse vocabulário, né? Eu não sei se isso caberia, Perfeito, né? caberia, com certeza, é isso mesmo. Você pode chamar de várias formas, mas é uma sabedoria interior. Eu acho que Isso, Jung traz uma coisa tão bacana que não é fora, não é esse Deus fora, essa sabedoria fora, esse eu superior fora, esse isso. guru, o guru que vem, ou o pastor, ou o padre, ou quem quer que seja, fora, que vem falar para Aham. mim o que eu tenho que fazer. Não, isso é uma forma infantil de olhar. Eu achar que alguém vai conduzir a minha sabedoria, a minha espiritualidade, o meu caminho, a minha jornada, que é aquela ponte que você falou. Claro que eu preciso de inspirações, é importante, eu preciso de inspirações. Aham. E tem pessoas que já fizeram uma jornada. A gente tem que se pôr humildemente no caminho e entender que algumas pessoas já estão no outro lugar da jornada. A gente vê o tamanho da pessoa, a gente vê, né? A gente vê o tamanho desse indivíduo que está buscando. Eu tenho aquela frase assim: mostre-me seu guru que eu te direi quem és, né? Porque se você tem uns guruzinhos que não me servem de nada, mas então se ela mostrar um guru bacana, né? Eu sigo alguns na internet, eu acho legal, não são meu guru, mas eles falam coisas importantes para mim, porque a gente está em vários estágios, em vários momentos, né? Então tem pessoas inspiradoras, tem experiências, né? Então os grandes avatares, Jesus, Buda, né? Maomé, enfim, tem grandes mulheres também, Tara. Eu gosto de trazer também o feminino, que não são só homens inspiradores, tem mulheres, Sim. deusas inspiradoras, né? Grandes deusas inspiradoras que fizeram uma trajetória, são humanas e que se iluminaram, né? Então, isso mostra muito em Buda. Ele era Gautama, quando ele se iluminou, ele foi Buda. É, Jesus também, quando voltou, que ressuscitou, aí ele virou Jesus Cristo, né? Virou Cristo, a energia crística. Nós estamos falando, é tudo a mesma coisa, viu? É tudo igual. Buda, Cristo, é o self, é essa energia sábia dentro de nós, esse centro. A aula não é sobre self, né? Vocês vão ter uma aula de Beleza. self mais para frente. Mas vocês vão, é um centro e que quando tem momentos na nossa vida, todo mundo já ouviu uma voz, todo mundo assim, né? Não sei, uma voz, eu às vezes quero ouvir, não ouço. Quando eu menos quero, eu ouço, né? Uma voz interior, um caminho, que você cheira a intuição. É a grande intuição, quando você fala, pô, é por ali que eu tenho que ir, eu estou sentindo que é isso, né? E confiar na sua jornada e no seu caminho. Então é isso, a sua essência, sua sabedoria interna está em nós, não está fora, não está em lugar nenhum, está aqui dentro e é só você conectar. A questão é conectar. A questão para conectar, para a gente voltar para a aula, tem uma porrada de complexo no meio do caminho, Ah, entendeu? E aí esses complexos, difícil, porque os complexos te levam para a pessoalidade. Ele fez aquilo para mim. Ele me falou aquilo de propósito, né? Meu hum, chefe, não sei o quê, prefere, deu aumento para o fulano e não deu para mim. E não sei o quê. Quer dizer, está na pessoa, está na pessoalidade ainda. Quando a gente consegue sair dessa pessoalidade, a gente atinge, está mais fácil o caminho para a totalidade. Não quer dizer que seja só isso, é complexo. Depois do complexo, tem mais coisas, né? Tem um monte de coisa. Tem uma frase da Nise da Silva. Não, da Nise? Não, da. Se não for da Nise, é da Marie von Franz. Ela fala: depois que é o embate da sombra, você pensa que é só falar com a sombra, né? Depois do embate com a sombra, aí vem o grande embate da ânima e do ânimos. Aí passa um tempo, ela fala: depois do embate da ânima e do ânimos, aí tem os complexos. Quer dizer, não é tão linear assim, né? Primeiro um, depois outro, depois outro. É tudo junto e misturado. Esse é que é o problema.
é a sombra, é a ânimo e o ânimos, é o complexo, é tudo junto, e a gente tem que ter ego suficientemente forte para enfrentar tudo isso, na medida que a gente consegue, né? Por isso que uma análise demora, uma terapia são, né, no mínimo 2, 3 anos, porque demora, gente. Você não pode chegar lá e fazer assim, ó, vamos resolver esse complexo agora, né? Vamos desmanchar tudo, um sofrimento que você tem. Hoje mesmo tem uma pessoa com grandes abusos, pô, um puta sofrimento. Você não pode chegar lá e falar, vamos esquecer tudo isso e resolver. É devagar, é uma ferida que você tem que olhar com muito carinho e cuidado e ir colocando, né? Carinho, cuidado, sufa, beijinho, sabe aquela coisa toda, band-aid, vai indo até que aquilo vai se dissolvendo, entendeu? Fala, Rejane. Beleza, obrigado. Nada, Então, Marcelo. o ego busca, então, alinhar o self? Não sei se alinhar, se ele busca. Eu acho Hum, que ele tem que estar em contato com essa energia, o que não é fácil, porque é uma energia muito poderosa. Então, por isso que é uma ponte, tem que ser construída, né? Ele tem que buscar, que é o que Jung chamou do processo de individuação, né? Você se individua, que é diferente de individualismo, de indivíduo. Você individuar é, como o Marcelo disse, buscar a sua essência, o seu verdadeiro ser, o si mesmo. Então, essa relação do quan- ego e do self é a busca da sua individuação. É você falar, estou na jornada, jornada do herói e a jornada da heroína, né? Quando há um equilíbrio, né? Isso. Então Quando você se vai, encontra um equilíbrio, né? é, não Tá. sei, esse equilíbrio, não sei se É, a não, gente vive sei. mais no desequilíbrio do que no No equilíbrio, não desequilíbrio. Não, é? mas eu digo, é Não? isso que o ego busca, né? Com o self, esse equilíbrio. Exatamente. Ele busca uma Controle. harmonia, né? Busca um caminho para dizer, o céu, primeiro ele tem que estar fortalecido para se render, sabe aquela frase bem, render aos desígnios de Deus? A gente fala, é Uhum. aos desígnios de Deus. Então ele tem, o ego, ele tem uma tendência a falar, não, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu controlo, eu vou, tem que ser do meu jeito, é assim que eu faço e tal, vá, pá. Então ele tem que ter força suficiente para, de vez em quando, ver uma porrada da vida assim, do self, pá, você não sabe nada. Agora sou eu que vou te mostrar o caminho. Não é assim? Todo mundo já passou por isso na vida, né? Sim, Termina uma que isso. relação, é Sim. mandado embora, uma doença que mostra que você não tem esse controle. Olha para dentro, para de ficar olhando para fora e querer construir um ego arrumadinho, organizado, Uhum. controlado, taraná. Então, assim, o ego ele tem que ser a imagem que eu mais gosto do ego é a história oriental do bambu, né? Ele tem que ter força suficiente, muitas raízes, para aguentar as ventanias que vêm. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, mas ele não quebra, né? Ele está ali. O que que um ego rígido acontece? Ele quebra. E quando quebra, são neuroses mais profundas, às vezes até psicose, né? Quando quebra mesmo, quando dissocia, desalinha. Então, o que a gente tem que buscar é um trabalho de autoconhecimento, sempre, ontem, hoje, amanhã, para sempre, trabalhoso de autoconhecimento, não só uma terapia, uma análise, mas outros trabalhos, jornadas. Tem muita coisa no mercado aí, tem que procurar as boas, né? Porque também tem muita porcaria, mas tem que procurar os bons caminhos. Mas a gente vai fazendo trabalhos de busca interior, né? Para que a gente fortaleça o ego, para que ele possa ter essa força flexível. É um paradoxo, né? Ele tem que ser forte, mas ele tem que ser flexível para entender que ele não tem o controle e ele às vezes tem que esperar os desígnios do céu na vida, né? E os complexos atrapalham ou ajudam também, ajudam nesse conhecimento. Posso voltar para a apresentação? Então, os complexos eles são verdadeiras unidades vivas de existência autônoma. Isso é mega importante.
quando a gente está absolutamente inconsciente dos nossos complexos, e a gente está muito de muitos deles, alguns você tem consciência, mas não tem a totalidade, eles são autônomos, né? Tem uma energia própria que toma o ego, e ele fala que a gente não é dono na nossa própria casa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de sentir que tem uma energia, é uma energia muito mais poderosa que vem e que toma, né? Então, é um imã para todo o processo psíquico ao alcance do seu campo de atração. Porque Jung traz também essa coisa da energia, né? Ele chama de energia psíquica, porque é uma energia. Energia mesmo, positivo e negativo, ânimo e ânimos, como tem a energia elétrica, os dois fiozinhos para fazer o zzz e dar a luz, né? A mesma coisa tem a energia ânima e ânimos, energia positiva e negativa, energia feminina e masculina, que não é de gênero, nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de energia que todo ser humano tem, feminina e masculina, né? Isso está muito claro hoje em dia. Não importa quem, se é homem, se é mulher, se é trans, se é cis, se é hétero, o que quer que seja, tem energia feminina e energia masculina. E essa completude dessas duas, esse casamento interno dessas duas energias, essa atração energética entre duas coisas, que dá essa energia psíquica, e isso tudo dentro de nós tem uma eletricidade, um ímã que mexe com todo o processo psíquico. Então, a gente tem que olhar para para esse nosso interior e para essas questões, que são muitas, dentro da gente, né? O feminino e o masculino, que é ânima e ânimos, o complexo, a sombra, tudo aquilo que está no nosso inconsciente. E claro que a gente não tem condição de, numa vida só, às vezes, olhar para toda essa sombra e para todo esse inconsciente, né? Que é profundo, né? É bastante profundo. Então, os complexos são vivências que despertam determinados sentimentos e emoções de natureza semelhante e que são atraídas em torno de um núcleo. Então, isso é importante. São energias que ficam em torno de um núcleo. É a mesma imagem, aquela imagem que eu mostrei lá, que o centro era o self, e em torno tinha tudo aquilo, né? A consciência, os complexos e tal. O complexo é a mesma coisa, né? É um centro, normalmente no centro tem uma energia arquetípica, o pai, a mãe, o feminino, o masculino, a criança ferida, a criança criativa, Deus como né, a totalidade, é um arquétipo no centro. Em torno deste arquétipo giram emoções, sentimentos com relação à sua experiência pessoal. Por exemplo, o complexo do pai na sua vida. Todos nós outros temos complexo de pai, complexo de mãe. Ponto. Isso daí todo mundo tem, né? Porque a nossa vida é assim, gira em torno desses dois seres que nos deram a vida. Então, ou porque abandonou, ou porque subprotegeu, ou porque agrediu, ou porque abusou, ou porque foi autoritário, ou porque foi displicente, ausente. Olha quanta coisa. Tudo fica em torno, então tem no centro a imagem arquetípica, né? O arquétipo do pai, vamos pôr assim, ou da mãe, mas vamos pegar do pai. E em torno dessa, fica como esse imã, energias que você viveu coisas em torno desse tema, em torno desse assunto. E ali vira um centro de energia, e que é o complexo. Vocês lembram, acho que vocês não devem lembrar esse filme, eu agora dou exemplo, tá um horror isso agora, sabe, gente, porque eu já estou ficando velho. E aí eu dou exemplo de filmes antigos, de música antiga, de coisa, ninguém sabe, ninguém viu, né? Mas enfim, eu me lembrei agora daquele filme Amadeus, foi sucesso de bilheteria, é um filme que vale a pena rever. É o filme do Mozart, história do Mozart. Não sei se vocês É assistiram. muito bonito esse filme. É maravilhoso, Super mas legal. ali é o complexo do pai. É o paterno. Quando o cara aparece de máscara lá na casa dele, né? Olha, até me arrepiei. E aí ele faz, ele compõe e tal. E o outro tem como é que chama o cara que
Maravilhoso esse filme. O cara que fez o antagonismo com ele tem um nome que eu esqueci, do Mozart. Então, tudo gira ali em torno do complexo do pai. Assistam de novo e vejam. É o pai. Então, ele tinha, né, foi acionado esse complexo no Mozart. Teve o complexo criativo também, que ele criava. Mas ele não era nem se ele estava fora de si, né? Então, ele estava tomado por essas energias do complexo, né? Muito interessante. Outro que também é bem claro de complexo, esse é mais recente, que é o Cisne Negro. Esse filme tem vários temas da psicologia analítica, vários. É maravilhoso esse filme, né? Que ela já chegou no nível psicótico, que tinha ali o delírios, né? O Mozart também tinha um monte de delírio, né? Tinha coisas. E era uma coisa da mãe. A mãe que roubou a alma da filha no filme, né? A mãe, que era bailarina, ela vivia vestida de bailarina, uma doida, né? E a filha exigia da filha, uma coisa do complexo materno, né? E também do professor que ficava lá em cima dela para ela ser a melhor bailarina e tal, e não sei o quê. Então ali tem ela tomada por esse complexo, né? Então são energias, claro, aí são extremos que eu estou dando casos, exemplos até beirando, né, da psicologia da psicose, não da neurose. Nós estamos no mundo da neurose, né? Espero, né? Todos vocês, hello, todo mundo bem, né? No mundo da neurose, todos nós, né? A gente vive nesse mundo neurótico que tem fissuras aí no inconsciente, no nosso, né? E que perdemos a totalidade. Estamos aí na busca dessa totalidade. Então, esses dois exemplos são mais né, de ruptura, de dissociação mesmo, né? Mas a gente tem exemplos nossos do cotidiano que você pensa, fala, por que que eu reagi dessa forma, né? Quando você tem alguma consciência, porque às vezes a pessoa não tem consciência nenhuma, responde, bate, passa o ato, briga, xinga e está tudo bem, ela não entendeu, ela não reflete em nada que um complexo ali foi ativado, né? Mas então, Fernanda, é o conceito todo centro você perguntou do arquétipo, né? Todo centro de complexo é um arquétipo, né? Capeta do pai, do filho, etc. Então, é um núcleo, eu já falei isso, de intensa carga afetiva, é inconsciente e não dirigível, a gente tem que transformá-lo na consciência, tem que passar para a consciência e tentar desativar, vamos dizer, né, esse complexo, e associações com elementos afins, cuja coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum que tem esses elementos. Os temas giram em torno deste complexo que está no centro. Então, complexo materno em relação à mãe, complexo da criança abandonada, criança ferida. Então, aí tudo gira em torno dessa criança, né? Desse complexo. E quando ativa esse complexo, a pessoa se sente abandonada, não cuidada, ferida. Muito comum, sobretudo nos mundos atuais. Não, no mundo atual, temos muito complexo do abandono, né? Do não pertencimento, de falta de cuidado. É um campo minado, né? Assim, são muitos complexos que a gente vai ter que tateando aí, navegar no nosso inconsciente, né? Então, o complexo é a via régia que nos leva ao inconsciente. Tem alguém com o microfone aberto com algum som aí de fundo. Então, a via régia que leva ao nosso inconsciente não são os sonhos, mas os complexos, responsáveis pelos sintomas e pelos sonhos. Está no Obras Completas, no volume 8, 2. Então, é interessante porque ele é responsável pelos sintomas. Olha que interessante. Sintomas de doenças, que a gente somatiza, a gente tem que olhar por detrás, às vezes tem uma carga energética de um complexo que você precisa trabalhar, né? Então, a somatização tem muito do psíquico. E os sonhos, né? Os personagens que aparecem no sonho, muitas vezes são personagens do nosso complexo, paterno, materno, enfim. Os complexos fazem parte da constituição psíquica
que é o elemento absolutamente predeterminante de cada indivíduo. Obras completas. Citação de Jung, né? Eles fazem parte, todos nós temos. E o arquétipo, né, é arquétipo, todo mundo tem questões com o pai, com a mãe, tudo igual, né? Até brinco, mãe só muda de endereço, é tudo igual mesmo. Pai é tudo igual, né? A criança ferida, abandonada, é igual, né? É bem interessante quando a gente olha a humanidade desse jeito. Jung teve esse olhar, é fantástico isso. Eu sou fã de carteirinha de Jung, né? Porque eu acho que ele mapeou para a gente a humanidade, os sentimentos da humanidade. E tem os complexos culturais, né? Que são universais. A gente vê aí as questões do racismo, as questões do feminino. É universal, é tudo igual. As mesmas falas, as mesmas frases. É assustador até. É tão parecido que é assustador. Mas é arquetípico, isso é o arquétipo, né? É uma carga que é um coletivo, né? Todo mundo tem a mesma emoção, a mesma relação, a mesma coisa. Então, os complexos, da onde eles vêm? Eles se originam a partir de traumas, choques emocionais, mas com frequência de um conflito entre duas tendências incompatíveis, em que uma delas deve sair de cena. É o que ele fala das brigas, discussões, questões do ego, mas de família, traumas, choques emocionais, tudo isso fica em torno daquele assunto, daquele tema arquetípico, né? O cerne de um complexo sempre é um arquétipo. No complexo atuam forças arquetípicas e a história da vida pessoal. Eles têm autonomia, diz Jung. Ah, essa frase é ótima. Nós não temos complexo. É o complexo que tem a gente. Porque eles tomam o ego. A energia toma o ego. Então, nós não temos o complexo. É eles que nos têm. Nós não somos senhores na nossa própria casa, que ele fala. Toma o ego. Normalmente vem raiva, muita emoção, ou uma dor profunda, choro. São emoções profundas que tomam a gente, né? E que a gente não Leisa, percebe, está inconsciente. Fala. é, não, eu queria pegar um pouquinho dessa fala que você fez agora, desse post que você colocou aí agora, o Você quer que último. põe de volta? Por favor. É que você fala aqui, os complexos originam-se a partir de traumas, choques emocionais, mas com uma frequência de um conflito moral entre duas tendências incompatíveis, em que uma delas deve sair de cena. E aí eu fiquei pensando, esse sair de cena é o que vai para a sombra. É, Aquilo que, de alguma forma. Então, por exemplo, se eu vivo uma rejeição na infância, né, em algum momento, eu vou desenvolver esse complexo de rejeição. Então, se sim. vai ficar na sombra, se aquilo tiver algum gatilho fora, Ela né, se eu vem. reviver, vai reaparecer. Mas ele Isso. saiu de cena. E aí, se eu não estou consciente, eu não sei. E eu posso repetir isso nas minhas relações. Então, aquelas relações que as pessoas Exatamente. acabam sempre tendo relações onde elas são rejeitadas. Aquela história do dedo podre, né? Exatamente. Exatamente. É isso daí, Soiana. Exatamente isso. Vai, quando tem que sair de cena, vai para a sombra, você não trata, você não sabe, mas ela surge com uma palavra, com um gesto do outro, né? Porque aí fica como um imã, né? Fica como um imã, na imagem anterior tinha um imã, fica atraindo e repetindo aquele padrão. Isso. E- e- Repete aquele padrão, né? Até que a pessoa aprenda.
Aí tem a frase do Jung, né? Aquilo que a gente não olha, que fica repetido, vira destino, né? Exatamente. As Então, pessoas só chamam de uma... destino, mas não é destino. Você tem que olhar para que você seja o seu próprio condutor e não ser É, levado por um destino macabro ou um destino infeliz, né? O que você quer? Você quer comer? Tem obrigada. alguém, Vai lá com o papai, vai. tem alguém, por Leísa, favor, tem alguém com o microfone aberto falando com a filha. Leísa, não Sim, sei se pois você está me não. ouvindo. Ah, sim. Estou ouvindo, Perpétua, fala. Esse complexo, que aí eu vou aproveitar o que a Sueli falou, quando ele vai para a sombra, ele pode contar também uma história repetitiva através de uma história biográfica patológica, por exemplo, com sintoma, Sim, não é isso? sim, Ele sim, pode não sim. aparecer necessariamente só nos gatilhos, mas sim através dos sintomas físicos. De um sintoma ancestral, como você colocou, uma patologia, Isso. né? Que vai contando a história desse complexo. Perfeito, pode, E sem através dúvida. do sintoma, a gente pode acessar essa sombra. Vê se está correto o meu raciocínio, porque eu não sou psicóloga, não. Pode acessar esse complexo que se repete, essa carga energética que vai aparecendo. Isso, É, e eu tenho uma dúvida aqui. que Eu bom. sou homeopata, né? E aí Ah, você sim, criou, agora eu caiu assim um pensamento, se quando a gente faz o tratamento com a medicação homeopática, eu sou mais unicista, é, se a gente coloca isso na sombra, de novo, né, e fica latente, que a gente chama, né, mas vai aparecer de novo, entendeu o que eu estou dizendo? Esse complexo vai tomar de novo. Por quê? Porque o acesso à saúde mental é precário, né? Então, eu estou aqui pensando o que que eu falo, o que que eu estou fazendo até agora com vai entrar numa crise, você vai entrar numa Não, eu crise, não tinha meu Deus. pensado nisso ainda. Agora é que eu estou Caiu pensando. a ficha, agora caiu a É ficha. assim, porque ok, né? Tem o sintoma emocional, a gente trabalha muito com mental, com emoção, né? Com hereditariedade, com ancestralidade, mas Isso, de alguma forma a história é contada por esse complexo. É inconsciente, né? A gente acaba atendendo isso. esse complexo. No momento que se faz o tratamento, talvez esse complexo vá, alguns aspectos vão para a sombra e vão ficar lá esperando o próximo. Isso. A próxima experiência. Próximo sintoma. Vamos chamar assim, seja É. emocional, mental, né? E aí eu estou pensando assim, qual é a responsabilidade nisso, entendeu? Não, mas eu acho que você já faz um trabalho importante, porque a homeopatia já trabalha no outro plano, né? Não trabalha só no plano físico, ela trabalha no Sim, outro plano. Então, você já faz um trabalho importante, né, para as pessoas. E realmente a saúde mental é precária aqui no país, né? uhum, Além da saúde mental ser precária, nós não temos uma educação de saúde mental. Então, a gente tem uma educação na média, de eu tenho um problema, eu vou lá no médico, o médico vai me dar um remédio e vai resolver meu problema. E acabou, né? Eu não, essa é a questão. Só que não é isso, a gente sabe que não é isso, né? Vai ficar uma repetição ou um deslocamento de sintoma, como você trouxe, e que a gente isso, sabe disso, né? Há um deslocamento. Se eu não, então, olho para aquilo, ele vai se deslocar para um outro lugar, né? Isso acontece também no psíquico, né? Porque é uma energia tem movimento, e Jung fala, a energia ela é orgânica, né? Ela se movimenta a partir de um estímulo, está sempre se movimentando. Então, há esse deslocamento. Então, assim, eu acho que a homeopatia já faz um trabalho super importante com relação aos complexos e aos sintomas, né? Que você bem disse, são responsáveis pela ancestralidade, a pessoa traz no sistema dela, né? Ela traz naquele sistema familiar um sintoma familiar, existem os complexos familiares,
complexo, né? Tem o complexo familiar, né? Tem o complexo inconsciente e cultural e o coletivo, e tem o individual. Então, é um monte de complexo, né? Que a gente vai ter que ir olhando aos poucos, porque também não dá para olhar tudo, Ah, né? não dá. E não dá, a gente não tem estrutura também emocional para mexer em tudo. A gente vai mexendo aos pouquinhos, né? E eu acho que você também deve sentir na sua prática, Perpétua, que você, às vezes, dando esse medicamento unicista, você vai, às vezes, vai surgir coisas da sombra para a pessoa. Não acontece isso? Quer Isso, dizer, você está mexendo e está surgindo. Então, é isso, importante que você dê um contorno, né, para ele. isso, Tem muito isso. homeopata, nós temos no Instituto mais de uma homeopata analista, né? É muito legal fazer esse trabalho de análise, fazer a formação, né? Para analista, então, porque a homeopatia tem tudo a ver, né? É Então, dotada de uma carga, né, é, energética, né? Eu acho que isso isso, faz sentido é, no próprio tratamento, mas eu é. compreendi. Estou compreendendo, Não, estou aprendendo, estou está aprendendo, aprendendo, é isso. Você aprendendo. faz, eu já vou responder, Natália, você faz um grande trabalho, eu acho que já de mexer nisso e falar, né? Olha, vamos mexer nisso, estamos mexendo num aspecto seu ancestral, ou do seu sistema, da sua família. Você tem que continuar olhando, né? Vamos continuar olhando, tem que, né, atender. Eu não sei se você atende pelo SUS ou particular, enfim, porque Eu é tenho, complexo. tenho, eu tenho atendimento social gratuito e Que tenho bom, particular também. que bom, que bom, que bom. Parabéns pelo seu trabalho, Perpétua. Só pegando um pouquinho da fala da Peraí, Perpétua. que a Nathalie tinha levantado a mão, Soiane, só um Não, Ah, mas minutinho. desculpa. se ela for dar continuidade à Pode Perpétua, pode falar. continuar. Depois Tá eu pergunto bom. a minha dúvida. É só uma Fala, questão. Soiane. É que ela fala do sintoma e eu fiquei pensando aqui, os sintomas podem aparecer a depressão, a ansiedade, seriam todos esses sintomas que vai para a Perpétua, quando ela vai atender um paciente, aparece dessa forma o sintoma. E aí por Isso, trás disso é que está o complexo. Foi só isso. Os isso. físicos também, os físicos também. Não, doenças autoimunes Sim, e várias sim, outras coisas. Não, sim, com sim, certeza. sim. Não, e não é só assim doença. Eu, por exemplo, eu estou neste momento trabalhando isso num sintoma meu. Eu tive um crash aí no corpo, de dor na lombar, dor aqui, dor lá, enfim, ficou no joelho. Então, tenho trabalhado, porque toda a minha ancestralidade feminina, por parte materna, tem questão no joelho. E aí eu tô hiper, super ligada no feminino, eu faço grupo de feminino, estudo feminino, enfim, né? Estou mergulhada no feminino, e aí tenho trabalhado isso estou num mergulho atual aí meu, pessoal, então é um sintoma que eu estou trabalhando na arrogância familiar, o quanto as mulheres foram abusadas e tinham que se manter de alguma maneira forte, não podiam se curvar, homens militares e de poder, desde bisavô, trisavô, e que não pode se curvar. E tudo isso são complexos ancestrais, paternos e maternos, porque é o feminino que não, porque é só a mulher, é interessante que só são as mulheres que têm problema no joelho. Os homens não têm, é interessante, é só o feminino, né? Porque na medicina chinesa, né, se fala que o joelho tem a ver com o rim, assim como o joelho, Exato, os cabelos, e o rim tem a ver com medo. Então, você fala exatamente. de uma autoridade, essas mulheres Tem tinham medo, medo né? dessa autoridade. Exatamente. E o rim é troca, né? Isso, O rim é exatamente. toda uma troca, então tem É isso. onde faz o Sintoma filtro. pode ser físico mesmo, né? Não só depressão, ansiedade ou, né, coisas físicas, né? De desequilíbrio no corpo, né? Porque o corpo fala, corpo e mente é uma coisa só, né? A gente é que separa, mas é uma coisa só, né? Fala, Nathalie. É porque o meu mudava um pouquinho de Vai assunto. mudar de assunto, tá bom, fala. Eu também não sou psicóloga e meu campo de estudo é desenho animado voltado para o público infantil. Em que idade Que a máximo, gente começaria a perceber esses complexos? A minha pergunta se dá porque, ouvindo as aulas que eu tenho ouvido e dentro da minha pesquisa, eu percebo que existem muito indutores
de formação de complexos nos desenhos animados, Sim, e que são muito fortes, né? E que, assim, em nenhum momento, até o meu ponto, eu teci algum tipo de juízo de valor em relação a isso, mas que eles são fato e são presentes, são. Então, quando é que a gente poderia perceber num público infantil já a construção de um complexo? Até para, no meu caso, associar isso a uma mídia que polui demais ou enche demais, né, o inconsciente talvez o inconsciente desse público infantil. tem um trabalho lindo de uma, putz, eu não tenho o nome, que eu vi esse livro num debate sobre o feminino, falando dos desenhos animados do Walt Disney, sobre as princesas, né? Não sei se você viu esse trabalho, chama... Ai, não tenho... Eu sou péssima, gente, eu leio, eu sou do tipo intuitivo, eu vou voltar para falar de tipos psicológicos. O tipo intuitivo é uma droga. Eu leio e não guardo nada. Dá um pouco, ficou aqui dentro, mas eu não guardo nada. E aí fala do feminino pelo desenho animado e mostra a mulher, a menina, né? E a gente põe lá o DVD, ou agora põe o streaming, né, para assistir. A criança fica assistindo, aí vê que a menina era estranha, né, a princesa, mas porque ela gostava de ler. A princesa ficava lavando, passando, cozinhando, né, a Cinderela, então fica lá, então vai passando pelo sutil, né? Todo um complexo do feminino através desse desserviço que eles fizeram, ao Walt Disney, fizeram com as princesas. Porque o conto de fada tem outra interpretação, é uma outra coisa, né? Mas o que eles fizeram com os desenhos animados trouxeram a complexidade, né, de um complexo do feminino, por exemplo, passando ali para as crianças como se fosse natural, tudo muito natural, né? Tem a teoria dos desenvolvimentistas, né? Neumann é um desenvolvimentista que fala das idades mais ou menos, né? Quer dizer, da primeira infância, então está ali 6, 7 anos, depois passa para a segunda infância, depois vai para a adolescência. Todos os grandes complexos são criados na infância e na primeira e segunda infância, né, da criança, né? Toda a estrutura de pai, de mãe, de afeto, de abandono, de abuso, de apego, separações, brigas, mistura de papéis, né? Coloca o filho em alienação parental e se separa, etc. Porque quando já é adolescente, já tem outra compreensão das coisas, né? Mas mesmo assim ainda tem coisas ali se construindo, né? Então, acho que a primeira infância e a segunda infância, Até sobretudo, 7 anos, mais ou menos. é fundamental, Tá mais ou bem. menos, né? Eu digo Mais isso ou porque menos. eu fiz uma série de Mas entrevistas já há pode alguns anos. acontecer, desculpe, eu não Claro. gosto de nada muito definido, assim, até os 7 Aham, anos. Eu acho sim. que é tudo muito, né? Ainda tem coisas que acontecem até a adolescência, tem muita Mas coisa. pode se Pode vir manifestar tudo já. bem, a família feliz até os 7, 8 anos, e depois aconteceu uma coisa aos 10, né? Uma separação, aí vem a Lena, porque aí os pais se mostram na separação, né? Ou a avó, que era uma figura, morreu, o enfrentamento da morte, né, muito cedo, às vezes perde uma figura, né? Então é tão dinâmico, né, Nathalie, que é difícil definir uma data, né? Mas Não, fala, sim, você ia mas falar. é possível ver em crianças assim de 6 anos. Eu digo isso porque a gente fez uma série de entrevistas com crianças antes e após assistirem um determinado cartoon, né? E me impressionou muito determinadas respostas que eu tive que levar para uma psicóloga que estava dando assistência ao nosso grupo, porque aquilo dali me chocou, porque eram muito novas. Interessante. Então, essa idade tão nova, assim, de 5, 6 anos, ainda jardim da infância, você pode já perceber se a criança já desenvolveu algum tipo de Sim, porque a complexo. criança tem uma sensibilidade, ela tem muita sensibilidade, ela está com o inconsciente aberto, inclusive, né? Ela está Ok. ali com o inconsciente totalmente aberto.
que ela não está ainda. Esse é o problema da infância, né? A Aham. gente, nosso inconsciente fecha, né? Numa determinada idade, parece que fecha, e a gente, tanto que a criança esquece. Você lembra? Eu mesmo falo para o meu filho, você lembra? Graças a Deus, tem coisa que eu acho que eu fiz um mal horrível para ele. Psicólogo é uma merda, fica assim, tudo que faz, fica. Aí eu falei outro dia para ele, você lembra que eu fazia? Ele, não, não lembra. Eu falei, ai, graças a Deus, você esqueceu. Graças a Deus. Então tem isso, né? Inconsciente fecha e esqueceu, mas pode ter ficado ali no entorno de um complexo, entende? É muito delicado e tudo muito sensível, e abusos, às vezes abusos não só sexuais, abusos emocionais. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma questão que o paciente repete, repete. Não tinha nada de abusos explícitos, sabe? Mas ele tinha uma questão que a tia tinha uma coisa de maltratar a família dele porque ela tinha dinheiro e a família outra não. A família dele não. Então ela desfazia do pai, desfazia. E a criança, quando vê os pais sendo maltratados, é muito complexo isso para a criança, porque ela tem os pais num lugar, além de idealização, ela arquetipicamente ela sabe que ela depende dos pais para sobreviver. Então é muito inconsciente o medo da não sobrevivência, o medo da morte, o medo tem tudo, porque a criança vê que se meu pai e minha mãe morrer, quem vai cuidar de mim, sabe assim? E se for filho único, família pequena, então tem inconscientemente esse medo. E aí existia essa coisa da tia falar mal da família, aquilo pegou ele. E são várias coisas que fica ali, entendeu? Então tem, às vezes, coisas sutis e que não são tão explícitas. Não é um abuso sexual, claro que esses são gravíssimos, né? São gravíssimos. Mas, às vezes, tem coisas que são ditas na frente da criança, né, que hoje é tudo misturado. Antigamente minha mãe usava uma expressão assim, tem pé descalço na sala. Ela falava assim. Aí a gente tinha que sair ia tudo para trás da porta para escutar o que estava sendo falado entre os mais velhos. Então, tinha essa questão de tirar as crianças, que a criança não tem capacidade tudo, aparelho emocional, aparelho físico, ele não tem aparelhos internos para absorver certas coisas. E aí entra os desenhos animados, que parecem ingênuos, mas não são ingênuos, né? Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu pus Branca de Neve não, Bambi. Eu ingenuamente passei Bambi para o meu filho. Ele era novinho, tinha 4 anos. Eu esqueci da história do Bambi, mas achei Bambi, né, uma coisa infantil, tal. Pois o Bambi perde a mãe. A mãe morre no Bambi. E o meu filho assistiu, eu assistindo do lado dele, e aí eu vi, ele falou, ele virou para mim assim, chorando, falou assim: a mãe dela não vai morrer, né, mãe? Aí eu falei, puta merda, o pior que vai, né? E agora? Porque se eu parar. Então, tem umas coisas que tá no desenho animado, mas não é bom para criança. É bom. Rei Leão foi uma merda. Rei Leão, como meu filho assistiu 500 mil vezes Rei Leão, porque ele ficou, e até hoje o pai atrás, ele idolatra o pai. Então, tem assim, essa coisa de matar o pai, matar a mãe para uma criança. É difícil a criança absorver isso. E o animal está ali, né? A linguagem infantil. Então, tem que tomar muito cuidado, Nathalie, com o que se passa para a criança mesmo, né? Eu acho interessante esse seu Com estudo. certeza. Muito, muito, muito importante. Muito. Fala, Daniel. Boa noite, professora. Boa Eu vou noite. tentar dar um balanço aqui, que está o Marcelo sozinho por enquanto aí, e Ah, está o acho mundo bom, acho animado, ótimo. o mundo das neves. Não, eu Melanie queria Klein me deixou ligada. fazer uma reflexão que eu vendo vocês falar, me permite, né? Isso aqui é um curso introdutório, como a gente não vai aprofundar nada, eu queria me permitir nessa linha que tu está trazendo, analisando do ponto de vista do complexo, aonde que está falando. Claro que eu vou trazer algo que está mais ligado ao arquétipo, né? A polaridade ânima-ânimos. Mas tu deu o exemplo de esposo, pai, marido, militar.
A colega Nathalie ali trouxe desenho animado. Quem era o Walt Disney? Era um homem. Outros tantos exemplos que vocês trouxeram. Quais dessas grandes histórias de contos de fadas aí foram escritos por mulheres? Então, quando a gente vê hoje Desculpe, a sua pergunta, qual conto de desses fada? contos de fadas aí, vocês têm conhecimento se algum desses famosos aí, Bambi, Rei Leão, foram roteirizados por mulheres? Eu Não não sei a tenho, resposta. não Não tenho. sei a resposta. Provavelmente foram por homens, porque uma época em que a mulher, provavelmente. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Então, hoje, quando a gente vê lutas sociais, né, a mulher tendo que se impor, tem uma longa jornada de atraso, né? Então, eu queria trazer essa reflexão. Como é que a gente pode encaixar isso no conceito dos complexos, né? Eu vejo falta de polaridade ânima nos homens, né? E Sim, agora sim. eu vejo que na atualidade a polaridade ânimos das mulheres está tendo que se impor, está tendo que trazer força, argumentação. Já passou o mundo aquele da sensibilidade, da fragilidade. Então, eu vejo isso como reflexo de um grande período, né? Quem são os grandes governantes, os grandes tomadores de decisões da humanidade? Ainda hoje, né? Mas essas histórias que vocês estão trazendo, que nos influenciaram tanto as infâncias, seguem influenciando, ainda tem muito ânimos e menos ânima na minha concepção de entender. Sim, tem muito trabalho pela frente, Daniel, muito trabalho. Falando do complexo do feminino, né, que você trouxe, então tem agora essa terceira onda do feminismo, em que fala da mulher ser mulher, e não mais precisar ser homem para entrar no mercado de trabalho, porque ela precisou Exatamente. ser homem, né? Ela precisou, tanto que usava terninho, falava assim, né? Claro, Eu usei claro. terninho, né? Terninho, só faltava usar gravata, né? Para ser homem, para trabalhar, para entrar. Não foi necessário, a gente precisou entrar igual guerreiras, né? No mercado de trabalho. Então, está dentro desse complexo cultural do feminino e do masculino, né? E se a gente pegar os conceitos de complexo cultural masculino, o patriarcado está há milênios, né? Eu estou em grupos de estudos de Madalena, estou em grupos de estudos de o feminino antes de Cristo, já existia o patriarcado. Então, é uma coisa de milênios, nós estamos falando de milênios, onde o homem está no poder. Hoje, a história do complexo que eu falei hoje, de manhã, um complexo me ativou, que eu fiquei assim, eu estava num grupo e não podia entrar de sola, né, porque não podia, e aí veio a história do Deus Pai e a Virgem Maria. Então, é Deus Pai, todo Criador, Deus Pai, isso foi criado por homens. Deus Pai, porque quem cria é a mulher, não é o homem, né? Então, mas por que ficou Deus Pai? Porque lá atrás só tinha homens lendo livros, as mulheres nem acesso a ler podia, e aí foi excluído de alguma maneira muitos conceitos, como foi excluída a mulher da Santíssima Trindade, foi excluído. Então, é um complexo social fortíssimo, fortíssimo, e que isso reverbera no nosso individual. Então, tem o coletivo que reverbera no individual. E é no individual que a gente afeta o coletivo, porque eu só vou mudar o coletivo se eu mexo nos meus complexos paternos e maternos no individual, o que é complexo, mas é isso que tem que acontecer, eu mexer no meu individual para afetar o coletivo, que é o que nós mulheres e homens, concordo inteiramente com você, hoje o homem precisa encontrar mais o seu feminino, então, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de um engajamento, de uma luta que não é de gênero, todos temos que ser feministas, homens, mulheres, seres humanos, temos que lutar pelo direito das mulheres, assim como dos negros. Todos nós temos que estar na luta antirracista, não é só os negros. Lógico que eles estão no lugar de fala, não há dúvida, né? Eu sou loiro, com esse cabelo fininho, não vou falar que eu nem alcanço a dor deles, está muito longe da gente, né? De nós brancos, mas eu luto por eles, eu estou nessa luta,
Eu luto eternamente por eles, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente está mexendo nesse complexo cultural. Agora, tem que mexer no individual. Se não mexer no individual, não consegue mexer no coletivo. É só quando eu mudo individualmente que eu percebo em mim, na minha vivência, não é só na cabeça, não. Porque isso também é muito normal, né? Muito comum. As pessoas entendem aqui na cabeça, mas não vivem no corpo e no coração. Aí não adianta nada, tem que viver, né? Por que que a mulher é mais sensível a determinado coisa? Porque a gente é minoria emocional, não minoria biológica e física. Nós somos 56% da população, fisicamente, mas nós não temos poder. Nós somos minoria. É um absurdo, mas nós somos minoria. Então, a gente entende muito mais certas coisas porque a gente viveu. Um homem branco, desculpe, né? Vou descrever agora você, o Marcelo, um homem branco, hétero, aquela coisa toda, está em outro lugar, ele nem sabe do que se trata, está em outro lugar. É um complexo cultural total, né? É isso, gente. O assunto dá pano para manga, né? Mas vamos voltar para a gente, que já são 9, 8 e meia. Temos meia Eu tô hora. adorando, tá? Essas É, discussões e debates. que bom, Fernanda, que bom. Share screen, vamos voltar para lá, que tem. Acho que já também muita coisa que está sendo discutida aqui já está nos slides, né? Já estão nos slides. Então, o eu é um complexo também, olha que interessante. O ego é um complexo, né? Ele fala: entendo o complexo de representações que constitui para mim o centro do meu consciente e me parece da máxima continuidade e identidade a respeito de si próprio. Por isso costumo falar também do complexo do eu. O eu, o ego, é um complexo em torno desse. E qual é o arquétipo que está no centro do ego? É o herói, ou a heroína, né? É o herói que vai buscar o seu processo de individuação, né? Está no centro do ego. Então, em volta tem todas as experiências, todas as questões relacionadas ao eu. Então, na realidade, tudo são complexos dentro da gente, e a gente é tomada, muitas vezes, por essas energias que estão em torno do eu, né? Do ego. A gente é tomado por essas energias. No homem e seus símbolos, ele dá esses conceitos, né? Os complexos são temas emocionais reprimidos, capazes de provocar distúrbios psicológicos permanentes, ou mesmo, em alguns casos, sintomas de neurose. Quase todos, ou mesmo em algum caso, não, em todos os casos, né? São sintomas de neurose, são esses distúrbios psicológicos que giram em torno do arquétipo. São pontos sensíveis da psique que reagem mais rapidamente aos estímulos ou perturbações externas. Então, é o tal do gatilho, né? Que você fala alguma coisa, esse complexo ele reage, né? O temor do complexo é um preconceito fortíssimo. Esse medo provoca resistência quando investigamos o complexo e é necessário alguma decisão para vencê-lo. Isso é muito legal. A gente tem medo de mexer nesses complexos, porque a gente sabe que é um desabar, sabe a carta da torre do tarô dentro da gente? Vai desabar um monte de coisa, né? E você precisa ter coragem de olhar. Por isso que é difícil fazer terapia, trabalho de autoconhecimento, as pessoas fogem igual o diabo foge da cruz, né? Porque não quer mexer. Não quer mexer porque dói mesmo, mas eu chamo de dor boa, é uma dor boa. Você tem que mexer nisso. Porque se não mexer, vai piorar. Simples assim. Aí vai lá na perpétua curar. Na perpétua. Vai piorar e vai lá, acha que um remédio vai resolver, mas não vai resolver. Então, a gente tem que ter uma decisão de cuidado complexo. Por isso a importância do ego estar fortalecido. O temor e a resistência são marcos indicadores que balizam a via régia em direção ao inconsciente.
A gente percebe isso na clínica, quando às vezes você fala uma coisa, a pessoa reage de um jeito, não, não é isso, não, às vezes quer sair da análise. É impressionante. Já, não, estou com problema financeiro, não dá mais para ouvir, porque mexeu em alguma coisa inconsciente, ela nem percebeu, ela nem notou que foi mexido. Mas nós, com o nosso conhecimento, a gente percebe que pode ter tocado em algum complexo, né? Porque existe uma energia ali, né, que foi mexida. A partir do momento, eu tenho que tirar vocês aqui da imagem, peraí. A partir do momento que o complexo se instala na superfície da consciência, não sendo mais possível evitá-lo, progressivamente assimila a consciência. Ah, é que é do eu, tá? Tá junto, mas é do eu, não é do eu. Também doeu, tá? Também dói. Mas é do eu. Da mesma forma como esta tentava anteriormente assimilar o complexo. O resultado final de tudo isso é uma dissociação neurótica da personalidade. Então, o complexo, quando vem para a consciência, não sendo mais possível evitá-lo, então, ou você olha para ele, né, ou há, às vezes, uma dissociação neurótica daquela situação. Se você não olha, fica ali uma neurose, que é o que acontece com muitos dos nossos complexos, com muitas das nossas questões, né? Mas tem gente que quer olhar e tem gente que não quer olhar. Então, aí ele põe, né? Realmente não somos senhores dentro da nossa própria casa, porque a gente é tomado por uma energia. Está claro isso para vocês? Que essa energia vem e toma o ego, né? Eu não tenho um complexo, é o complexo que me tem, e nós podemos nos comportar em relação ao complexo de 4 maneiras. Isso aí é a cobra que fala. Com total inconsciência deles, então, às vezes a gente tem consciência de um, não tem de outro, ou não tem de todos, a maioria das pessoas que não buscam nenhum trabalho emocional não tem consciência nenhuma de si mesmo, né? Identificando-se com ele, eu sou assim mesmo, é assim, o outro que me aguente, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, pronto, né? Então se identifica com o complexo e acha que faz parte da personalidade dela e está tudo certo para ela, né? Não está certo para quem convive com essa pessoa. Projetando, que é o mais comum, a gente projeta no outro, não tem problema, o outro é que tem, né? O outro é que me agride, o outro é que fala o que eu não quero, o outro é que me incomoda, o outro é que faz coisas que não devia, etc, etc. Projetando essas questões. E a projeção, como diz Jung, ela não é consciente. Ela, quando você vê, você já projetou, porque ela é inconsciente, né? Ou confrontando. Confrontando significa ir para uma terapia e falar, eu quero falar sobre isso. Eu não aguento mais essa situação. Eu preciso olhar para essa questão, né? E a pessoa, às vezes, nem tem consciência que é um complexo, obviamente, não vai saber. Ela vai para a terapia, às vezes, para saber, para falar daquela questão especificamente que está incomodando ela. Não vai falar que é um complexo. Ela nem sabe o que é isso, né? Então, confrontar o complexo, segundo a Yolanda Jacob, nesse livro, né, que eu falei, exige coragem, força psíquica e capacidade do eu para sofrer. Gente, essa notícia triste que eu tenho para dar, mas é isso. Tem que ter coragem e vontade de entrar em confronto com essa força psíquica. No entanto, o neurótico não teme nada tanto como o encontro com a sua realidade interna e externa. Por isso, ele prefere pensar a vida em lugar de vivenciá-la. E assim permanece frequentemente agarrado, com incrível tenacidade, aos seus complexos, mesmo que aparentemente sofra com eles de maneira insuportável e empreenda de tudo para livrar-se deles. É que algo nele tem a certeza inabalável de que o complexo algum pode ser dissolvido, sem que ele tenha que se confrontar com o conflito da causa, coisa para o qual se necessita um bocado de coragem, força psíquica, capacidade do eu de sofrer. O que ela quer dizer com isso? Que é só o final da frase aqui, que eu acho linda essa frase. Tem gente que gasta uma energia imensa para se sustentar na neurose. Gasta uma energia imensa para se sustentar no complexo. Vai gastar muito menos energia enfrentando o complexo. Mas tem medo de mexer nessas energias. É uma pena. É uma grande pena. Porque tem que olhar, não tem jeito. Gente, se não olhar para a gente mesmo,
Guardem isso para sempre na vida de vocês. Nós temos que nos tornar adultos. Nós estamos aqui nessa vida, segundo Jung, no qual eu acredito é meu mestre, para nos individuarmos. O que significa isso? Eu vou nascer, crescer e morrer um indivíduo melhor. Eu preciso sair daqui desse mundo um indivíduo melhor. Eu preciso estar ligado ao meu eu superior, à minha essência, à minha totalidade. Eu preciso conhecer de mim. Eu preciso saber de mim. É para isso que nós viemos. Nós não viemos para pagar conta, nem para nada disso. A gente veio para conhecer a gente mesmo. Se eu não conheço a mim mesmo, eu vou ser uma eterna criança. Então, e quando a gente vai ficando mais velho, fica mais, parece que ficando mais difícil. É igual, nós temos um corpo emocional, uma massa psíquica emocional. É igual a massa, agora está na moda falar em massa magra, massa gorda, massa muscular, né? A gente tem que trabalhar a massa muscular. Se você não trabalhar a sua massa muscular, você vai ficar com problema nas juntas, você vai ficar com problema na sua constituição física, você não vai ter músculo, precisa malhar. Também precisa malhar a força psíquica, também precisa trabalhar a massa psíquica. Se eu não trabalho a minha massa psíquica, quando eu ficar velho, eu fico uma criança, porque eu passei a vida inteira infantil. Então, a gente vê aí na sociedade um monte de velho infantilizado, pessoas que precisam de babás para ir ao banco, precisa de babá para cuidar de si na vida, precisa igual criança. Então, tem que cuidar, não tem jeito, tem que enfrentar os complexos. É duro, mas faz bem, é uma dor boa. Você vai crescer, vai virar gente grande, vai ficar adulto, porque criou corpo emocional, criou massa emocional para poder enfrentar a sua história. É lindo isso. Enquanto mantiver inconsciente o complexo, ele acaba sendo a sua identidade, você é aquele complexo, você vai estar, todas as compulsões estão ligadas à resposta automática de impulso. A pessoa não percebe quanto ela bebe, não percebe quanto ela come, não percebe quanto fica no celular, não percebe quanto trabalha, workaholic, não percebe uma série de coisas, é porque tem um impulso para ação, está ligada ao instinto mais básico, só pensa no instinto, né? No sexo, no corpo. A gente está muito instintual ultimamente, cansada de ver essas fotos de gente expondo o corpo no Instagram, só o corpo, e a mente, o psíquico, né? E a projeção, que é a coisa... Ah, não, a inflação de ego. Nossa, isso daqui é o mais comum. Inflação, poder, sensação de gente que tem o poder, título, isso dá segurança, é uma inflação de ego. Nossa, lembre-se que o ego é um complexo, então tem ali um complexo no ego. Poder é uma coisa da sociedade atual. E projeção, que é o primeiro estágio da consciência, que você percebe que está projetando, está distorcendo a realidade, porque você está projetando o seu complexo, né? As coisas que você precisa olhar em você. Então, como opera o complexo segundo Jung? O complexo aparece como uma formação autônoma que se impõe sobre o consciente. Do consciente, poderíamos dizer que é a nossa própria existência psíquica, mas o complexo tem sua própria existência independente de nós. Então, ele toma o complexo. Está em Psicologia e Religião, de Jung. Se submetermos esse caso a um teste de associação, logo descobriremos que o homem não é senhor da sua própria casa, essa frase dele. Suas reações são retardadas, alteradas, eliminadas ou substituídas por intrusos autônomos. E eles têm autonomia mesmo. Nós não temos o complexo que nos tem. Ele pode se manifestar de diferentes formas, com graus de autonomia,
podem estar ocultos pacificamente no inconsciente, mas estão agindo. Trabalham como perturbadores na ordem, de noite, por exemplo, aquelas vozes que vêm, que você não dorme e que ficam falando para você coisas e falam que você não fez coisa boa durante o dia. Tem os perseguidores internos, né, que a gente chama, o barba azul interno, é aquele que fica perseguidor, que fica acabando com você, aquela voz que todos nós temos, é uma voz arquetípica de julgamento, né? É o cara que te julga no final do dia ou durante o dia, enfim, são vozes persecutórias, muitas vezes. São complexos que estão conversando com a gente. Então, que mexem na ordem. Já abriram um caminho para a consciência, mas influenciam os teimosos autocratas, que vão atuando até que possam ser emocionalmente digeridos. Depois de ser intelectualmente conhecido, o complexo precisa ser reconhecido para ser emocionalmente assimilado pela consciência e deixar de atuar com autonomia na economia psíquica. Eu adoro esse termo. Economia psíquica é um termo do Freud, né? Que ele usava troca da libido, né? Na economia psíquica, né? Então, ele tem que ser intelectualmente conhecido, mas se ele não for vivenciado numa terapia, complexo paterno, complexo materno, complexo de inferioridade, complexos de superioridade, tem vários complexos comuns, os mais conhecidos, né? Tem que ser trabalhado. Já falei do teste de Luísa, associação de palavra. Luísa, pode voltar no slide um instante, por favor? Esse? Isso. Dá para dizer que é um caminho esperado, né? Que seria o caminho, digamos, saudável, porque ao mesmo tempo que tu fala das vozes noturnas, que está ali, esqueci a palavra que tu usou agora, mas no sentido de chamar Perseguidores atenção, internos, perseguidores, perseguidores... isso, obrigado. Mas ao mesmo tempo, lá descendo já o texto, quando tu confronta, é como se tu tirasse esse complexo da sombra e ver Isso, como ele pode te ajudar. Porque isso. eu entendo ser Bom, e saudável, eu vi porque coisa no TikTok. tu trouxe a Era um simbologia da vídeo que noite, falava né? assim, olha, Pô, um fazer aquela casamento reflexão, com aquele uma amiga, perseguidor que fechamos vem. Mas amiga. eu Eu não sei se posso era amiga ou se analisar. era Tem um parente alguém da com, tem família. alguém com o Acho que aí microfone dizia que aberto, amava o por noivo da favor. menina. Espero que você goste de crescer com ela, tanto quanto nós gostamos de crescer com Gente, tem alguém com o Pede microfone aberto. a Cíntia. A Ana, Cíntia se você mesmo puder fecha o abaixar aí o microfone. seu ela. som. A Cíntia pode fechar o microfone da pessoa que está Eu aberto. estou tentando aqui. Já fechou, já Tirei. fechou. Desculpa, É. Daniel, mas fala. Ao mesmo tempo, nesse caminho, tu pode fazer um trabalho de autodescobrimento. Poxa, o que está Sim, me sim, incomodando? Como é que eu posso agir melhor, pegando o símbolo da noite, né? Como é que eu posso agir melhor com isso na próxima luz do sol que vai vir, né? Nas isso. minhas atitudes de amanhã. Então, eu entendo que esse é um caminho saudável, correto? Corretíssimo. O melhor caminho é o autoconhecimento e você confrontar esses complexos numa terapia. Não dá para fazer sozinho. É difícil, Claro, porque claro. você não enxerga, é difícil. Sim, mas eu acho que é importante entender que não é o terapeuta que vai dar a receita, vai Não, funcionar assim. nunca. Não, ele vai me ajudar nesse caminho, Isso, né? isso. Ele vai, tipo, qual é o grande papel da análise? É fortalecimento do ego. É um trabalho de ego para você se fortalecer para poder enfrentar suas questões, para poder enfrentar os seus complexos, né? Jamais um psicólogo, analista dá o caminho. É você que dá o caminho, você que tem que ter a força para enfrentar mesmo, né? Mas é super Obrigado. saudável, é isso mesmo, é saudável. Porque você tem. O que é muito comum acontecer, Daniel? Essas falas persecutórias, os perseguidores internos. A pessoa, às vezes, tem tanto medo desse perseguidor, é tão grandioso que ela não tem força, ela tem medo de enfrentar. Aparece nos sonhos, sonhos muito comum no início de análise, sonho de ladrão invadindo a casa, fechar todas as janelas para não invadir, é o complexo invadindo, porque o complexo ele invade o ego, ele rouba energia, que tem isso, ele tira a sua energia, você fica
desvitalizado, fica sem energia, tá tomado por complexo. E quando você tem um insight, que você resolve, você fica assim, cheio de energia, né? E quem já teve aqui insight em terapia sabe como é que é. Você fala, nossa, tão legal, você sai assim com muita energia. Infelizmente não dura muito, sabe? Porque aí depois vem logo outra coisa, mas pelo menos você tem essa noção de perda de energia e ganho de energia. Então, o complexo, ele rouba energia, ele tira, ele te suga, ele tira energia. Uma pessoa sem vitalidade, uma pessoa sem eros, ela está tomada pelo complexo. Então, é super importante isso que você disse. É um trabalho saudável, é um trabalho de autoconhecimento, e nós estamos aqui para esse trabalho de autoconhecimento. Tem que Ele te ter reforça, tu entendendo que tu é capaz, que esse mecanismo vai acontecer de novo. É isso, como um orgasmo. Tu sabe que depois vai vir outro. Teve isso, aquela liberação de energia, vai acontecer outro. Então, poxa, saí desenergizado, tive aquele insight. Vai perder de novo? Vai. Mas eu já sei isso, como funciona. Eu vou me fortalecendo e sabendo como isso. o mecanismo funciona. Exatamente, exatamente. Legal. Então, é esse o caminho, é o autoconhecimento. É muito bom. Eu recomendo. Eu acho que tem que usar sem moderação. Autoconhecimento. Pode usar sem moderação. Qualquer trabalho de autoconhecimento que tenha, vá. Né? Retiros, imersões, grupo de estudos, às vezes ajuda, mas é mental, né? O grupo é mental, às vezes não sair, tem que ficar no intelectual, tem que ser a vivência mesmo, né? Muito bom. Tem que dar o match, né? Você tem que Co- sentir, tem que dar o match, você tem Tem que que dar o sentir, match. não adianta. E é Isso, bem isso, né? Eu acho que a Yolanda Jacob, ela fala isso no livro sobre os complexos. Então não adianta, você pode até saber do seu complexo, mas se você não consegue identificar e perceber e transformar ele, porque ele vem através dos sonhos, isso. né? Mas como o sonho não é literal, a gente fala assim, ah, nossa, eu tive um sonho tão maluco, Todo mundo fala assim, um sonho tão maluco, né? graças a Deus, todos os sonhos são malucos, porque eles estão noutra linguagem, eles estão numa É, linguagem onírica, não estão na linguagem lógica do dia a dia, né? Então, eles são malucos exatamente, mesmo, né? exatamente. E aí a gente fica nessa questão, né? E isso que você tinha falado antes, até com a Nathalie, com a questão das crianças, eu acho que o livro do Neumann, o Neumann é um escritor desenvolvimentista, mas Isso, a leitura dele é muito difícil, né? Muito complexa mesmo. Que ele fala da relação primal, que foi o que Jung não trouxe. Que Jung fala um pouco mais da meia-idade para lá. Mas é, ele fala bem isso, né? Então, a necessidade da criança de ser vista. O fato não é que a criança ser vista mesmo, aquela coisa que a criança faz gracinha, que você olha para ela. O quanto isso é importante para o fortalecimento do ego. exatamente. Então, depois a gente eu pego muito no consultório, pessoas assim, porque tudo que eu faço eu quero ser visto, quero ser reconhecido. Como a gente está vivendo um momento de muitos narcisos, né? Porque o Muita narcisismo está imagem, aí, né? muita Muita imagem. imagem, é a imagem que eu passo, né? Exatamente. E o que eu quero ser reconhecido, eu acho que é bem isso. Aquilo que você não foi na sua infância, que você foi vivendo, e muitas vezes no decorrer do seu desenvolvimento, né? Então, Exatamente. acaba afetando e esse ego acaba não sendo desenvolvido. Então, aquelas pessoas que não têm estrutura para uma situação ou de doença, ou para uma notícia ruim, né? O que a gente viu agora no Rio Grande do Sul, que as pessoas passaram, acho que o Daniel é daí do Sul, né? O quanto que, de repente, pessoas precisaram desse apoio psicológico, até Com pela essa questão certeza. de ter uma estrutura. Pessoas com um ego muito frágil, o quanto isso ficou um trauma marcado, né? Por várias É. situações. Eu vou deixar a Debbie falar, que ela levantou a mãozinha dela ali. Fala, Deb. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é feito esse trabalho de estruturação do ego, porque o que eu vejo, assim, algumas terapias, né, que
há uma certa confusão entre estruturar o ego e inflar um pouco. Então, as pessoas às vezes fazem alguns tipos de terapia que passam a se achar, né, aquela pessoa com um ego muito elevado, que pode tudo. E como é que é feita essa estruturação já de, por exemplo, um adulto, né, do ego, né? Isso dá uma aula, Deb, dá uma aula inteira. Eu imaginei, a pessoa que Mas dá alguém vem falar de complexo do ego. Eu não sei se já falaram ou se vai falar. Eu acho que vai falar ainda. Vai ter uma aula de ego, né? Uhum. Porque a análise é a gente, resumindo, né, Deb? Porque assim, tem que resumir isso que a Soiane disse, né? A criança, o adulto chega no consultório com uma criança. Todos nós temos a nossa criança à frente, né? Ela está tomada pelo complexo da criança, se quer ser olhada, quer ser vista, quer ser cuidada, quer ser amada, né? Que fulano não me escuta, fulano não me olha, fulano não me vê. Então, ela está, na realidade, na criança, no infantil. Então, todo o trabalho de análise é uma regressão dessa energia, de modo que ela volte para esse momento da criança, ela perceber essa criança nela, porque aí tem um processo de transferência para análise, em que a análise vai ser a mãe cuidadora, vai ser isso dentro do olhar junguiano, tá, gente? Dentro do modelo junguiano, claro, né? Então, a análise vai ser um acolhimento e vai ter, assim, o incesto com a mãe, né? Com a grande mãe, né? Com a relação com essa energia psíquica amorosa, que vai acolher essa criança e vai fazer com que ela volte para este momento da infância em que ficaram os traumas, que ela não foi vista, não foi olhada, não foi, ou foi abusada, ou foi. Tem muitas situações, né? Para ela restaurar essa situação, conseguir se desidentificar dessa criança e nascer o adulto. Ela perceber ela como adulta e não como criança, para poder olhar para essa criança. Então, aí é que vem todo um fortalecimento do ego do adulto para poder olhar para essa criança que todos nós temos, está ali, né? Todas nós temos. Então, assim, resumindo, o fortalecimento vai quando ela percebe que ela tem estrutura e recursos para poder cuidar de si, né? Para poder cuidar dela, cuidar de si mesmo. E é cuidar ontem, hoje, amanhã, porque a gente leva tombos na vida, né? Leva tombos, cai, acontece. Se fosse assim, linear, bacana, era fácil, mas não é. De repente vem um blefe, e você tem que se equilibrar nos joelhos, como eu estou agora, né? E aí a gente vai olhar para isso, e vai cuidar, e vai ver, porque são camadas. A psique são muitas camadas. Não tem as mais, né? Eu falo que assim, você vai na praia, você vai ficar brincando só com o pezinho na água, uma camada da psique. O mar é um símbolo do inconsciente, né? Depois você vai até a água até a cintura, dá um mergulhinho. Aí depois vai brum, dá um mergulho. Aí vai nadando. Agora, se você for sozinha até lá o alto mar, mesmo sabendo nadar, é complexo. Você tem que ter alguém. Tem que ter alguém que vá te ajudar, que é o terapeuta. Não, a Nise tem uma frase ótima: não se dá mergulho no inconsciente sem um bom escafandro, porque senão você é engolido. O inconsciente, a força é muito forte, gente. Nós não temos nem corpo psíquico, corpo físico, né? E psíquico para suportar a força do inconsciente. É uma desintegração. Se a gente vai lá no mergulho sem alguém que conheça esse inconsciente, que possa estar ali te dando a mão, e você vai devagarinho, vai com escafandro, né? E o terapeuta está segurando o tubo, né, do escafandro, que é para puxar quando precisa, né? Então é assim que se fortalece. Vai, depois volta, respira um pouco, depois mergulha de novo, vai até que você está mais segura para ir mergulhando. E o fortalecimento é um processo de vida, querida. Não é assim, fortalecer. Eu conheço uma pessoa muito próxima que fala para mim: eu fiz 4 anos de terapia, nunca mais precisei. Eu fico quieta, não falo nada, nem já saí da sala várias vezes quando fala isso, porque
Gente, eu faço terapia há 40 anos, eu falo isso de verdade. Eu entrei na faculdade, a Soiane faz assim, você faz terapia agora. Eu faço hoje terapia com o maior prazer na vida. Também faço há 40 Maior anos. prazer, 40 anos, que eu Desde fiz que eu entrei na na faculdade. faculdade, É, exatamente. Eu entrei na mas a faculdade e gente todo mundo ainda, tem que fazer terapia. infelizmente, a gente não tem essa educação. O É, psicólogo vai fazer psicologia e ele não é. faz terapia. Então, eu acho que é uma cadeira que teria que muitos. ser obrigada a fazer terapia. Eu falo que é Então, igual ele sai. exército, tinha que É, ser 18 anos, vai fazer exército, 18 anos você tem que fazer terapia, obrigado, não tem exatamente, jeito, entendeu? exatamente, É. exatamente. E quando você percebe o prazer do autoconhecimento, gente, é um salto quântico impagável. O prazer do autoconhecimento. Assim, você está agora, estou agora, eu quero me fortalecer para a minha passagem, é isso que eu penso, sabe? Quando eu estou agora, estou na reta final, aí sei lá de quantos anos, não sei mais, não dá mais para saber. Eu quero também, vamos ver, consciente, né? Então eu estou no outro lugar da terapia agora, não é mais aquela coisa do rame-rame da sombra. Lógico que vem, né? Blum, cai da prateleira. Sabe aquela coisa que cai da prateleira na tua cabeça? Então, cai, vamos olhar para a sombra. Mas a terapia é um autoconhecimento gostoso, prazeroso, eu acho. E quando você faz um bom vínculo com o terapeuta, é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Eu Leisa, não sei porque as pessoas resistem. Tem uma questão financeira também, né? Mas, enfim. Fala, Daniel. Leisa e Soiane, isso é um legado de Jung, inclusive, né? São De o quê? orientação. É um legado de Jung, né? De orientar aos terapeutas, aos psicólogos, fazer a sua própria Sim, terapia, né? sim, 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 sim. Sim, sim, com Independente da escola, certeza. né? Não, com certeza. Se você não cuida a si mesmo, você não tem condição de cuidar do outro. Isso é É claro, verdade. isso é Verdade. claríssimo. Você não tem condição de cuidar e fica uma coisa técnica. É técnico, mesmo o médico é assim, não é, Perpétuo? Se o cara, quando você vai num médico, que o médico tem, você percebe ali que tem um trabalho emocional com ele, é totalmente diferente a consulta. É totalmente diferente, né? E se você não falar, você só pode falar daquilo que você Viveu, porque você passou pelo viveu, processo, entendeu? é. Você não Você vai precisa viver passando pelo tudo, né? Eu processo, nunca, eu é. nunca me droguei com drogas pesadas, mas Aham. então eu não preciso saber de tudo. Eu nunca fiz tentativa de suicídio, mas tem Uhum. coisas que você sabe o que está O acontecendo ali, a nível de dor, dor, né? O nível de isso, dor. Você sabe o nível de dor que a pessoa está vivendo. Você exatamente. entende aquilo, tem uma compreensão. Você não precisa viver tudo, mas se você está nadando no mar, você tem que estar nadando no mar. Você tem que estar nadando no mar do inconsciente. Se você entrou, mergulhou e está nadando e sabe os perigos do inconsciente, você consegue levar alguém. Senão, não consegue, fica na beirinha, fica na beirinha da água. Não consegue dar um mergulho com o paciente. E a gente mergulha junto, gente. A gente vai junto, o paciente mexe com a gente, Se emociona, altera, se né? emociona, tudo, né? Eu acho lindo, eu acho fantástico esse caminho. Acho mesmo um privilégio a gente ter vocês aqui, sabe, tão interessados em um maravilhoso. Sigam em frente, cuidem de si, cuidem do trabalho pessoal, porque a gente está aqui para isso, gente. Eu faço uma brincadeira quando eu dou curso em empresa, que eu trabalho com empresa. Aí eu falo, vamos fazer uma brincadeira, que vamos morrer, dizem que a gente morreu, né? E chega uma hora que você tem que prestar contas lá, né? Para fazer a passagem, tem que prestar conta. O que vocês acham que eles vão perguntar lá, né? Então, se eu estou, por exemplo, sei lá, na, na Águas do Brasil, lá em Niterói, que eu já dei curso lá. Como é que foi o faturamento da água, né, no tal lugar? Você não fechou a meta de 2023, por isso, né, você está aqui, você não fechou, não perdeu massa magra como deveria, não malhou como deveria, comeu muito carboidrato e muito glúten. Não é nada disso, gente. O barato é outro. Adoro o rolê é outro, adoro o rolê, a palavra. O rolê é outro.
Aliás, ninguém vai te perguntar nada, cara. Você vai estar ou em sintonia com certas energias, or not. Ninguém vai fazer nada por você. É o seu caminho, a sua energia, o que você trabalhou, onde você está vibrando, é que vai. Não tem alguém que vai faturar e vai mostrar. Não existe isso. Então, ou você trabalha as suas energias, ou sei lá, né? Eu acredito nisso. Eu trabalho as minhas no que eu posso, às vezes. Tem umas que eu não estou consciente, mas o que eu vou fazer? É a vida, né? É a vida. Então, a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para pagar boleto, nem para perder massa magra. A gente está para cuidar da saúde. Isso tá. Cuidar da saúde, não há dúvida. Eu estou fazendo musculação, uma coisa que eu nunca pensei na vida que eu fosse fazer, mas eu estou fazendo e faço com prazer. Porque eu percebo que é o caminho, vamos fazer, né? Não tem problema. Mas, né, pela saúde, não por tudo que está sendo dito aí atualmente no mercado, que é uma baboseira, né? Enfim, mas aí é outra aula, é o corpo no patriarcado e o corpo no matriarcado, né? É outra conversa. Meninos, é isso, 21h, adorei estar com vocês. Mais alguma pergunta? Se quiserem, ainda respondo, não tem problema. Eu vou voltar a estar com vocês nos tipos psicológicos, que é um tema que eu adoro também, né? Então, vou estar de volta, a gente ainda vai se ver, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigada, Leísa. Leise, obrigada. Leísa. Obrigada. Muito Foi obrigada. ótimo. Obrigada, foi Obrigado. ótimo. Muito bom. Boa essa Bom. aula. Muito Olhem bom os mesmo. complexos. Todas as Quando der reflexões. choquinho na barriga, pode contar que acionou um complexo. Dá um zzz, sabe assim? Aham. Pode contar. É ali que está o negócio. Não fujam. Olham, percebam o que aconteceu. Onde foi que tocou. E vem uma energia, naturalmente, é tudo junto. Vem uma energia que toma você e que fica assim. Você tem vontade de agredir, você tem vontade de responder, você tem vontade de interferir, falar que o outro é estúpido, é idiota. Que não... Tem uma coisa que vem que é irreconhecível. É aí, não dá para... O Jung fala, onde tem o medo,